O cristão e a política. Guerra de informações. A informação, como é que ela chega para você que precisa votar? Ela é certa? Ela é errada? Que teor chega para você o que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado? Como precisamos entender isso? A Bíblia fala em 2 Samuel 18 uma história bem interessante, bem complexa, mas ela define muito bem como que funciona guerras de informações. Eu quero trazer para você um pouquinho dessa história. 2 Samuel 18 fala de um homem chamado Absalão, que se revoltou contra o próprio pai, chamado Davi. E todos foram para a guerra. Mas Davi era um rei misericordioso. Antes ele era perseguido por outro rei chamado Saul. Ele teve várias vezes a oportunidade de matá-lo, mas não fez porque respeitava a liderança. Sendo assim, quando seu filho entrou em conflito com ele mandou um líder, Joabe, um comandante muito forte, e teve a oportunidade de estar diante de Absalão. E Absalão, tentando fugir da guerra, ficou preso com seus cabelos. E era para Joabe entregar ao pai. Mas Joabe, na guerra, naquela ânsia, naquela adrenalina, ele matou o filho do rei. E agora, como que vai chegar essa notícia? Olha a política, a situação envolvida nessas questões. Como que eu vou dar a notícia que eu matei o filho dele na guerra? Sendo que era para entregar, porque era normal entregar o inimigo, principalmente sendo filho. Olha que situação delicadíssima. Então, naquele tempo, como que as notícias chegavam diante do rei? Eram sempre pessoas preparadas que corriam, ou com um cavalo, ou atletas mesmo que corriam para levar a notícia. E tinha um rapaz chamado Ahimaaz, que era chegado ao rei, era próximo do rei, todo mundo conhecia. E ele, no ímpeto, falou: deixa eu levar a notícia. E Joabe, que havia cometido aquela atrocidade, ele pensou: eu não posso deixar esse rapaz levar essa notícia, porque quando o rei souber, o rei vai matá-lo. E ele carregava a culpa do sangue. Ele falou: não, você não vai levar. Quem vai levar é outro rapaz, de outra tribo. Se acontecer qualquer coisa com ele, aconteceu. Isentando a responsabilidade dele. Deixa essas pessoas resolverem esse problema, que quando chegar em mim eu faço alguma coisa. E ele mandou outra pessoa. Só que Ahimaaz, no ímpeto de levar a notícia ao rei, ele falou: deixa eu ir também. Ele cortou o caminho, porque ele conhecia o caminho, e chegou na frente daquele cidadão que precisava levar a notícia. E quando viram de longe Ahimaaz, as pessoas pensaram, ou até o próprio rei pensou: esse rapaz é um bom rapaz. Ele está trazendo uma boa notícia da guerra. De certo, capturaram meu filho e a guerra vai acabar em paz. Mas na verdade a notícia que ele estava trazendo não era boa. E Joabe manipulou essa situação, se privando e colocando a morte até de um inocente. As informações, elas são primordiais e elas podem mudar opiniões. Nós precisamos entender que o cuidado ali era, a notícia ruim tinha que dar a qualquer pessoa. Então você precisa entender, filtrar de que está vindo a notícia. Essa guerra ideológica, essa guerra política, essa guerra sentimental, porque agora estamos aflorando os sentimentos, tanto cristão como política, a gente mistura um pouco as coisas, e quando você recebe a notícia, automaticamente você quer reagir, automaticamente você quer dar uma notícia, automaticamente você quer ter uma posição. Mas alguém lá atrás que mandou essa notícia para você, muitas vezes ele está igual Pilatos lavando as mãos. Então você precisa entender que existe uma guerra de informações e você precisa filtrar as informações para que você não fale coisas e depois, quando as palavras são lançadas, você se torna responsável por aquilo que você fala e por aquilo que você transmite. O cristão tem que transmitir a verdade, o cristão tem que transmitir a graça de Deus, a salvação. Exerça o seu papel de cidadão, entendendo que Deus ele tem um compromisso com você, com a sua cidade, com o seu país. Deixe muitas vezes Deus tomar as decisões corretas e você tome a que está próxima na tua mão e evite essas guerras de informações, porque geralmente ter muito Joabe dando informação para você, sendo que não é você que tem que levar essa notícia.